Olá, assinantes do Clube do Direito, meu nome é George Marmelstein e hoje nós vamos falar sobre os efeitos backlash da jurisdição constitucional. Há cerca de 2 anos, 2016, o Supremo Tribunal Federal começou a analisar a constitucionalidade da criminalização das drogas. Na verdade, em um caso em que uma pessoa foi presa por estar portando algumas gramas de maconha, houve uma propositura de um habeas corpus que acabou chegando até o Supremo Tribunal Federal e o relator ministro Gilmar Mendes iniciou a votação defendendo a inconstitucionalidade da criminalização do tipo penal que criminaliza, que considera crime o consumo de droga para uso pessoal, o porte de droga para uso pessoal. Esse foi um caso bastante interessante porque logo a seguir o ministro Luiz Alberto Barroso acompanhou o relator, mas foi mais restrito na sua compreensão do problema. Para ele, deveria ser naquele momento ser liberado tão somente o consumo de maconha. E, portanto, outros tipos de droga, como crack, cocaína, deveriam continuar considerados como crime, mesmo se o porte fosse para uso pessoal. Depois, houve pedidos de vista e o processo até hoje está suspenso. Mas uma coisa curiosa que aconteceu com esse julgamento é que, alguns dias depois, em uma entrevista à BBC, foi perguntado ao ministro Luiz Alberto Barroso por que ele não acompanhou o ministro Gilmar Mendes na íntegra. Afinal, todos sabem que o ministro Luiz Alberto Barroso é um dos ministros mais liberais do Supremo Tribunal Federal atualmente. Lembrando que o ministro Luiz Alberto Barroso, ele defende a não criminalização do aborto, ele defendeu a marcha da maconha, defendeu a união homoafetiva, então ele tem uma visão considerada progressista, liberal, e, portanto, se esperava que ele acompanhasse integralmente o voto do ministro Luiz Alberto Barroso, do ministro Gilmar Mendes naquela ocasião, que ia na linha liberal que ele sempre defendeu. Na resposta que o ministro Luiz Alberto Barroso deu à BBC, ele disse que preferiu, naquele momento, analisar tão somente o caso concreto, em que o paciente havia sido condenado pelo porte de maconha. E, portanto, na sua ótica, era melhor ser mais minimalista naquele julgamento para evitar o efeito backlash da decisão judicial. O que é esse efeito backlash? O que é esse temor do efeito backlash que gerou uma interpretação mais restritiva por parte de uma pessoa tão liberal quanto o ministro Luiz Alberto Barroso? É isso que a gente vai tentar analisar hoje. A minha ideia é tentar conceituar o que é a ideia de backlash, né, da jurisdição constitucional, focando a jurisdição constitucional, perceber como ele foi desenhado a partir da experiência norte-americana e, no final, dizer como no Brasil tem se operado esse efeito backlash a partir da ascensão do constitucionalismo, a partir da ascensão da jurisdição constitucional, em que o Supremo Tribunal Federal tem se tornado um protagonista na decisão de inúmeras questões de alto impacto político e social. Então, o nosso objetivo aqui hoje é, em primeiro momento, explicar o que é o efeito backlash. O efeito backlash ele pode ser conceituado como uma reação política contrária a uma linha ideológica adotada pelo Poder Judiciário, a uma ordem judicial, ou a um protagonismo judicial. Ou seja, há uma decisão judicial numa determinada linha ideológica e há uma reação política a esse posicionamento. E essa reação política, ela gera, por conta do debate que se opera a partir daí, a ascensão política do grupo contrário à decisão judicial, contrário àquela linha ideológica acolhida pelo judiciário. Um exemplo bem simples de entender, o caso da legalização da maconha, das drogas de um modo geral. A partir do momento que o judiciário profere uma decisão liberando o consumo de drogas, considerando que não pode ser criminalizado o consumo de drogas
para uso pessoal e, portanto, considerando como inconstitucional, por violar a liberdade, esse tipo de proibição, a partir desse momento, o que vai acontecer, os grupos políticos contrários a essa posição liberal e, portanto, favorável à criminalização das drogas, irão crescer politicamente, porque o discurso deles vão mirar um inimigo mais claro. E essa ascensão política desse grupo pode gerar, no futuro, como consequência, uma aprovação de medidas legislativas até piores, até mais prejudiciais à política atual de drogas do que a gente tem nos dias de hoje. Então, o que é que acontece nessa situação? Você tem uma decisão judicial, uma reação política e depois um retrocesso. Essa é a lógica do backlash e era esse o temor do ministro Luiz Alberto Barroso quando ele disse que preferia ser minimalista. Ou seja, a ideia dele era estabelecer uma decisão judicial que abarcasse apenas a maconha e não outros tipos de droga, verificar o efeito backlash e, a partir daí, a partir do desdobramento disso, se poderia ampliar ou não a questão a respeito de outras drogas, né, além da maconha. Pois bem, o importante de se perceber nesse conceito é que eu evitei, nesse momento, falar em efeito backlash e em jurisdição constitucional progressista ou conservadora. Mas a gente pode perceber que esse fenômeno ele é de mão dupla. Ou seja, ele pode ocorrer tanto quando nós temos a situação de um poder legislativo mais progressista e um poder judiciário mais conservador. É bastante possível que a posição política seja mais liberal, seja mais favorável aos avanços em termos de legalização, liberação, mas também nós podemos ter o efeito contrário, uma jurisdição mais liberal, né, uma jurisdição mais progressista e uma política, uma legislação mais conservadora. Aqui, desde logo, eu quero fazer uma pontuação de nomenclatura e de terminologia. É muito difícil você falar progressismo, liberal, conservador, não conservador, reacionário, ou seja, são termos políticos muito difíceis de serem utilizados, mas a ideia que eu quero traçar, independentemente de qualquer tipo de disputa e de compreensão do que seja progressismo e progresso político, é apenas dizer que existem algumas linhas mais liberais, e aí eu estou qualificando isso de progressista, embora a gente saiba que não é tão fácil fazer essa correlação, e algumas linhas menos liberais que eu estou chamando de mais conservadoras. Então, essa dicotomia liberal-conservadora, progressista-conservadora, tem em mira esse tipo de questão. Por exemplo, em questões envolvendo liberação das drogas, o posicionamento de legalização ou de não criminalização, de liberação, ele pode ser considerado como um movimento liberal, e que aqui eu estou colocando com todas as cautelas possíveis o qualificativo de progressista. Por outro lado, aqueles que pretendem, que defendem a criminalização das drogas no modelo atual, seriam posições mais conservadoras, menos liberais. Óbvio que a gente sabe que não é tão simples assim, mas apenas para fim de compreensão do fenômeno, é importante que a gente perceba que nem sempre é o judiciário que assume uma postura liberal. Muitas vezes, a postura mais liberal vem do poder legislativo, vem do sistema político. Vou dar um exemplo. No início do século XIX nos Estados Unidos, na verdade, no início do século XX nos Estados Unidos, o poder legislativo aprovou várias normas de caráter social que poderiam ser enquadradas como progressistas nesse conceito que eu estou adotando aqui hoje, ou seja, mais igualitárias, mais preocupadas com a classe trabalhadora, com os grupos desfavorecidos. Essas leis estabeleciam limites à jornada de trabalho, estabeleciam pisos salariais, enfim, normas trabalhistas favoráveis aos trabalhadores de um modo geral. Enquanto essas leis eram aprovadas no parlamento, o Poder Judiciário, através da Suprema Corte